39. 39. 39. Não é 40? Não, 40 é amanhã. Falta só 2 jogos, né? 2 jogos, a gente comentou o jogo do meio-dia aqui na... Que já saiu o vídeo, né? Já saiu o vídeo. E a gente vai falar só dos 2 jogos que rolaram pelo grupo B, né? Pra definir aí as vagas já das oitavas. Não posso dizer que tivemos surpresas, mas talvez tivemos decepções, na verdade, Danilo? Eu esperava mais do Irã. Exatamente, eu também. Um jogo que a gente comentou também Até sobre porque o Equador, né? Estados Unidos e Irã, o mundo inteiro torce pro Irã, né? Sim, quem não torce pro Irã tá maluco. Mas assim, e era um negócio que tava pegando fogo desde a coletiva, cara. Teve uma entrevista do elenco que tinha um repórter do Irã, né, pra cobrir. E aí ele já começou a pergunta falando: primeiro, vocês estão falando o nome do meu país errado. É Irã e não Iran. Aí já começou aí, né? O cara que os Estados Unidos tem jogadores, né? Acho que ele tava perguntando pro UEA. Aí ele perguntou como é que ele se sente representando um país que não é o dele e que tem tanto racismo contra pessoas negras que nem da pele dele e que tá lutando contra um país em que ele já oprimiu em várias causas, inclusive na guerra. Então, a galera que não quer misturar política com futebol, não existe isso, gente. E até por isso se torce tanto pro Irã. O Irã é um país que tem muitos problemas com os direitos humanos, mas a gente sabe que na oportunidade de torcer contra os Estados Unidos, você torce contra os Estados Unidos. Sempre. Até porque eu não aguento mais a torcida dos Estados Unidos, cara. E Irã, eles gostam que fale de forma correta. República... Do Irã. Não. Islamista do Irã. Não é islâmica? Islâmica, alguma coisa assim do Irã. Exatamente. Então, e é o direito deles. É o direito deles. Por isso que nunca só é Irã, é sempre IR Irã. Exatamente. Então, assim... Eu esperava mais, mas o Irã, por mais que a gente quisesse que atacasse sempre, pressionasse sempre, o Irã nessa Copa do Mundo sempre foi esse time que se defendeu e quando pôde, atacava. Sim. Diferente do que aconteceu com o Equador. E nesse jogo ele fez isso, que é quando os Estados Unidos cansa um pouco mais, recua as linhas, aí o Só Irã que cresce. pegou um gol, né? E... Aí teve que jogar no desespero. E outra, ele tem que criar muito pra conseguir fazer um gol, porque não é um time tão bem qualificado assim. Sim. Também. E aí ainda o Sardar Azimuth não tava num dia bom, que era a dupla de ataque do Taremi. Taremi já muito cansado no final. Teve aquela pressão de solicitar um pênalti, mas não foi nada, né? Eu achei muito bom, cara, que isso é coisa do futebol novo, né? O jogador do Irã, ele podia ter pego a bola e iniciado um novo ataque, só que como tinha sido o jogador dos Estados Unidos por último, ele deixa a bola sair. Antes que ela saia, ele já tá assim pro juiz. Pedindo VAR. É muito bom, cara. E aí o Irã não teve forças pra empatar esse jogo, os Estados Unidos ganha, se classifica. A gente acaba errando só o segundo colocado desse grupo, né? Que a gente tinha colocado o País de Gales. Mas eu revi o vídeo hoje. A gente falou que ficou entre os dois, né? E a gente deixou o Alfredo decidir. Entre Estados Unidos e País de Gales. É alguém que não entende absolutamente de futebol, nada. Exatamente. E ele provou que não sabia nada porque elegeu o País de Gales. Mas aí como a gente tinha empatado, que eu falei País de Gales e você falou Estados Unidos. Exatamente. Ele deu um voto de Minerva só pela bandeira, ele achou mais bonita. Mas País de Gales foi só passeio também. Né? Não empatou um jogo, perdeu 2. Não fez uma Copa boa, mas estava muitos anos sem ir para uma Copa, foi importante pro País de Gales participar dessa Copa do Mundo. Sim. E aí o grupo termina com a Inglaterra em primeiro, Estados Unidos em segundo, que pega o grupo A, que terminou com a Holanda em primeiro e Senegal em segundo. Então, confronto definido, a Inglaterra pega Senegal e a Holanda pega Estados Unidos. E a Holanda, que tá vai pro lado do Brasil... É quem a gente vai pegar na... Não, é a Argentina que pega a Holanda agora. Depois das quartas. É verdade. Se a Argentina passar em primeiro, né? Que ainda tem esse risco. Mas no caso, se a gente fosse pegar Holanda ou Estados Unidos, seria só numa possível semifinal. E aí a Inglaterra vai pro outro lado da chave, onde possivelmente vai ter França. Né? E teria a Bélgica em primeiro, mas dificilmente a Bélgica vai ser primeiro do grupo, né? Talvez nem se classifique, inclusive. Mas assim, eu queria dizer que esse jogo de País de Gales e Inglaterra foi chato. Foi 3-0, meu Deus, como esse jogo foi chato. Primeiro tempo foi muito chato. Horroroso. Até começarem a ser os gols da Inglaterra, que saíram bem rápidos até. Cara, tava... Assim, os 2 jogos estavam dando as mãos, sendo inimigos do entretenimento. Agora a gente tem que falar o seguinte. Pulga na cabeça do Southgate. Tentou entrar com um time misto ali no ataque, né? Fazer umas mudanças para fazer uns testes. Rashford jogou muito. E o Foden também. Tanto que foram ambos os goleadores da partida. Rashford fez um belíssimo gol de falta. O Rashford fez o segundo gol de falta da Copa do Mundo. Sim, primeiro foi do Marrocos, com o Sabiri. Isso. E aí o Foden também jogando muita bola. E o Kane, como sempre, ainda não fez gol, mas o que ele deu de assistência e criou jogadas pra Inglaterra foi muito grande. Mas a gente já sabe que essa Copa é inimiga da aposta. Mas só que 3-0, todo mundo
Acho que esperavam 3x0 da Não, eu Inglaterra. falo assim, todo mundo apostando que o Kane vai fazer um gol. Cada jogo, É. né, vai aumentando as odds, né? Quando ele fizer também, quem acertar... E aí a Inglaterra tem esse jogo muito bom, né? Fez esse jogo muito bom, mais uma vez no segundo tempo. O primeiro tempo foi horrível. Quem deu uma assistência, gol de falta do Rashford. O outro do Rashford foi o jogada individual, né? Que ele driblou, bateu e o Ward falhou, né? Que era o ex-goleiro do Liverpool, da base do Liverpool, inclusive. Sim. Danny Ward. Joga no Cardiff City. Alguém na segunda de Gales, divisão. né? É, mas eu acho que é um time de segunda divisão, não lembro se é no Cardiff de fato. E aí despacha País de Gales, fez um ponto que empatou com o Irã. Foi? Não, com os Estados Unidos. Empatou 0x0 com os Estados Unidos. Isso, foi um jogo chatíssimo também. Horrível. Então, assim, Inglaterra passa bem, né? É um dos melhores ataques da competição, junto à Espanha. Mas eu Não, passa na frente da Espanha, né? Porque a Espanha ainda tem uma rodada ainda pra vai fazer. jogar, né? A Espanha fez 7 gols, ela 8 tá com gols. 8 gols a favor. É. Né? A Inglaterra tá 9. com... Foi claro, 0x0 foi 0x0 com os Estados Unidos, né? Nossa, quanto 0x0, né? Meu É, Deus teve do céu. bastante 0x0 nessa primeira fase. Mas mesmo assim, mais emoção, né? Porque valia a vaga, Irã e Estados Unidos. Quem ganhasse passaria de fase. Deu os Estados Unidos. E aí Mas a eu gente vou vai... te falar o seguinte, que esses confrontos definindo as oitavas, a gente pode ver duas surpresas aí, que é uma, a Holanda cair para os Estados Unidos, porque a Holanda tá jogando mal. A Holanda tá jogando mal. Até o próprio Van Gaal falou isso em coletiva, fala que ainda falta o time se acertar. Novamente, mata-mata de Copa do Mundo é outra competição. E a Inglaterra, que adora cair numas oitavas também, pode cair para Senegal, que ganhou muita confiança com essa classificação. Exatamente, Senegal vem bem. E talvez dê um trabalhinho pra Inglaterra ali, que é um time, mas acho que a gente tinha comentado que era essa oitava, né? A gente acertou exatamente Inglaterra e Senegal, né? Sim. Que a gente botou, o nosso caso foi o voto de Minerva do Alfredo, mas até então, em teoria, a gente acertou os dois grupos até aqui. Até aqui, né? Grupo A e o grupo B. Onde a gente vai provavelmente errar já é nesse grupo C, que joga no dia que você está vendo esse vídeo, porque a gente vai ter Polônia e Argentina, a Polônia que está em primeiro com 4 pontos, a Argentina em segundo com 3, e a Argentina tem que ter cuidado com a Arábia Saudita, que joga com o México, porque a Arábia Saudita está com 3, o México está com 4, então assim... O México tá com 1, a Arábia Saudita com 3. Desculpa, a Arábia Saudita com 3, México com 1. A Arábia Saudita ganhando pode ir para 6, que é o mesmo número que a Argentina. A Argentina só precisa vencer. Ela depende de si. Se ela vencer, ela está dentro. Ninguém passa ela. Digamos que ela empate o jogo, ela ia ter que torcer para um empate ou uma vitória do México por um gol de diferença. Porque o México está com saldo -2, a gente está com saldo 1. Né? Então, mesmo que o México, digamos assim, se a gente não empatar com a Polônia e o México ganhar da Arábia Saudita, que tem que ganhar uma grande vantagem. Você tem que ganhar numa grande vantagem. Tem que tirar o saldo de -2. E o que pode ser uma vantagem para a Argentina é que a Polônia joga pelo empate para se classificar. Mas todos os times que a gente viu até aqui jogando pelo empate perderam. E eu acho que a Polônia entende que ela não é um time tão bom quanto a Argentina, mesmo a Argentina. Eu acho que ela não vai fazer o que ela fez na última partida, que ela botou os dois centroavantes, o Milik e o Lewandowski. Eu acredito que ela vai fazer ali de 5-4-1 com só o Lewandowski lá na frente, que foi como fez no primeiro jogo. Mas a gente vai ter que aguardar essa escalação da Polônia aí, que vai ser definitiva pro jogo. Porque a gente já percebeu que nessa última rodada quem tentou se defender não se classificou. Eu acho que o que pode ser definitivo para esse confronto em si é... Uma coisa que eu notei nos dois jogos, incluindo o que a Argentina ganhou do México, é... A Argentina tem um psicológico muito fraco. No sentido de... O time fica nervoso logo. Ele fica perdido. Então vamos imaginar que tá 0x0, 1x1, que teve um empate até o segundo tempo. Eu acho que a Argentina vai passar a ficar mais desorganizada. E aí se sai qualquer gol no outro jogo, que não seja um empate, isso desestabiliza mais ainda. Então é isso que eu fico pensando nesse jogo. Mas eu acho que Arábia e México podem morrer abraçados. Podem. Né? Existe essa possibilidade. Se eles empatarem lá, os dois morrem abraçados e passa a Argentina e Polônia, mesmo que a Polônia perca. Nesse grupo a gente tinha falado na previsão que passava a Argentina em primeiro e Polônia em segundo. Que pode acontecer. Ainda pode acontecer. Pode acontecer, mas qualquer um que ganhar de Argentina e Polônia joga uma pressão absurda no perdedor, porque qualquer resultado que não seja um empate na outra partida... Ou a vitória do México por um gol de diferença. Já tá eliminado. Exatamente. E aí a gente vai... E os outros jogos, 2 jogos de amanhã, Tunísia e França. A França classificada, a Tunísia... Ainda com possibilidade, mas tendo que ganhar a França, mas é muito difícil, porque não mostrou potencial ofensivo quase nenhum nessa Copa do Mundo. Então
A França provavelmente vai poupar alguns jogadores ali. França com 100%, um dos poucos times com 100%, né? Nessa competição. É o único. Brasil e França. Brasil e França. Né? Que ganharam os dois. E aí Austrália e Dinamarca para definir o segundo colocado, mas a Austrália não tem essa força para segurar a Dinamarca, acredito eu. Também acho que não, acho que vai ser Dinamarca e França passando. Esse também a gente acertou. França primeiro, Dinamarca segundo. A gente achava que a Dinamarca ia apresentar um futebol até melhor, só tem um empate até aqui, né? Mas eu não vejo a Austrália tendo futebol e a Tunísia tem muita garra, mas falta técnico com essa França que tá um absurdo, cara. Não, acho que não tem como passar. A gente vai ter que ver como a França vai entrar. Ela joga por um empate pra ser difícil a Austrália chegar na França, que é a única que pode chegar. Mas ela ia ter que tirar um saldo de 4 gols da França. Digamos que a França perca de 1-0 pra Tunísia, fica 3. Ela ia ter que fazer 5-0 na Dinamarca. A Austrália fazer 5-0 na Dinamarca não vai, é quase nem, impossível. nem amarrado, cara. Nem se eles entrarem armado em campo contra a equipe da França não vão fazer. E aí, meio que a gente vai... confronto também a letra C e D. Isso. O primeiro, teoricamente, se fosse agora, seria Polônia, Austrália e Argentina e França nas oitavas. Exato. Que foi o que aconteceu na última Copa, né? Não foi nas oitavas? Argentina e Foi. França. Foi aquele 4-3, foi um jogão. Mas assim, o confronto do primeiro colocado, ou seja, se for Polônia e Argentina contra provavelmente a Dinamarca, né, que Dinamarca tá mais pro cara que vai em segundo, é a chave que pega o Brasil também possivelmente numa semifinal. Então é bom ficar de olho. Se for Argentina e França, eu acho que pode ser um jogão. A Argentina cresce muito quando chega no mata-mata, mesmo a França estando forte. E é um confronto que eu queria ver. Eu queria ver essa França encarar a Argentina. Eu acho que a Argentina ia querer descontar aquela desclassificação nas oitavas. Eu acho. Mas... E seria o confronto que quem perdesse eu tava feliz. a gente já sabe que ia sair um dos que a gente odeia. Exatamente. Né? Então, palpite pra amanhã, Robertinho. Polônia e Argentina. Polônia e Argentina, eu acho que vai ser 2-1 pra Argentina. 2-0 pra Argentina. México e Arábia, eu vou jogar que vai ser empate. Vou jogar um 2-2. Eu vou botar 1-0 pro México. Justo. Né? Tunísia e França. Tunísia e França vai ser um jogo chato. Vai ser chato. Esse daí eu acho que eu não vou nem botar pra ver. Eu acho que o Mbappé vai querer jogar por causa da artilharia, Sim. né? Mas tem uma polêmica, na verdade, na França, né? Que o Benzema postou hoje uma foto do Ronaldinho Gaúcho com aquele corte. Porque ele queria relembrar... O Ronaldo Fenômeno com aquele corte do Cascão. Fazendo alusão da época que naquela Copa ele estava contundido, voltou, foi o grande destaque da Copa e levou o Brasil ao título. Porque ele se recuperou da contusão, mas o Didier Deschamps... Foi uma escolha de Deschamps. Não reintegrar ele ao grupo. Exato. Cara, a gente já comentou que o que a França apresenta de bom futebol não se reflete no vestiário, né? Que é um vestiário bem complicado e que inclusive o Benzema é meio que persona não grata no vestiário da França, que isso teria motivado mais o Deschamps a cortar ele do que qualquer outra lesão. Mas só que não tem como você não tem. O cara foi abrir melhor do mão mundo, de o Benzema, né? Melhor centroavante hoje do planeta. Não tem. E, tipo, eu discordo da comparação dele com o Ronaldo, né? O Ronaldo se bate perto da Copa, mas ainda consegue fazer uma recuperação, e não às vésperas. Mas é ele que soltou a imagem. Não, pois é, tudo bem, eu discordo disso, mas assim, bem complicada a situação dos bastidores da França, eu espero que piore, mas não tem como abrir mão do melhor jogador do mundo. Se ele voltar... É complicado, né? E dá um reforço gigantesco pro ataque da mas a gente tem França. que ver como isso vai influenciar dentro de campo, por conta de toda essa situação. É óbvio que é bom ter o melhor do mundo, mas que clima chato, né? Placar, Tunísia e França. Vou jogar uns 3-0 pra França, acho que ela vai amassar. 2-0 França. E ela não vai querer dar o gás, assim, 100%. Não, mas eu acho que não precisa muito com a Tunísia. Se bobear, é um 0-0 chato aí. Também, sempre essa possibilidade. Ou então 1-0 o gol do pênalti do Mbappé. Ou que nem o da Inglaterra, né? Que até o segundo tempo toma chatice, e a França faz um gol aí e desembesta. Exatamente, que aí a Tunísia larga de mão e a Austrália e Dinamarca eu acho que é o grande jogo da rodada. Também, acho que a Dinamarca passa. Acho que não, esse só não é o grande jogo da rodada porque tem Polônia e Argentina, na verdade. Que vai ser o grande jogo da rodada. Não, isso é verdade. Mas eu acho que a Dinamarca passa, a Austrália... Tem 3 bem pontos, fraquinho, né? Bem fraquinho. É ruim de ver. Deve ser uns 2-0 pra Dinamarca aí. Acho que eu vou jogar uns 2-0 pra Dinamarca também, nesse jogo. Com isso a gente finaliza, né? Finalizamos. Amanhã tem muito mais jogo, a gente vai comentar esse jogo que a gente fez o palpite também, já palpitar pros jogos que vem na quinta-feira.
E a gente tá fazendo os vídeos aí, a gente tá jogando nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. A gente, além do YouTube, tá em todos os agregadores de podcast também, você pode conferir. Então é isso. E até a próxima. Falou, rapaziada. Valeu.